Eu estava analisando o motivo pelo qual as pessoas elas acabam muitas vezes se divorciando quando estão casadas e também, né, os motivos pelos quais as pessoas elas acabam traindo seus parceiros, né? Eu não estou muito seguro dessas pesquisas porque nem sempre elas são confiáveis, tá? Pesquisa de quem trai mais, se é homem ou se é mulher. A verdade é que traição não tem sexo e a verdade é que ambos traem, né? E não acredito que tenha aquele que trai mais. Tem simplesmente aquele que trai. Hum, Até porque essas traições, ela não é referente a sexo, mas é referente a determinados fatores dentro da própria relação. Acontece que quando a gente analisa, a gente vê que dois motivos se destacam absurdamente. O primeiro deles é a crise financeira na relação. Então, quando basicamente existe uma crise financeira, os casais eles meio que começam, de uma certa forma, a brigar, né, por essa situação em específico. E acaba que o relacionamento vai se desgastando ao longo do tempo. Até porque uma crise financeira faz as pessoas muitas vezes reagir pelo medo. E as reações que nós temos pelo medo são as piores reações. Isso você pode anotar aí, né? Aquelas reações que nós temos que é motivada pelo medo são as piores que a gente pode ter. A gente sempre vai cometer alguma besteira imbuídos de medo, ao invés de razão, ao invés de agir com a cabeça no lugar que nós falamos popularmente, né? Não, esfria a cabeça, né? Põe a cabeça no lugar e depois você age. Hum, Sempre quando existe uma crise financeira num relacionamento, ele tende realmente a se desgastar. É muito difícil você encontrar tanto um homem e uma mulher que eles estão juntos e que ao mesmo tempo eles têm um certo equilíbrio emocional, de modo que ambos eles conseguem se entender e conseguem unir forças para dar a volta por cima, para contornar o problema, né? Dificilmente você encontra um casal equilibrado neste nível, né? O outro fator, ele é de fato um que me chamou muita atenção, que de um certo modo é a satisfação sexual dos parceiros. Há muito tempo eu já venho desenvolvendo uma teoria por meio de uma observação que tive de que as genitálias, tanto masculina como o pênis, e a genitália feminina quanto a vagina, elas são portas escancaradas para bons estados de espírito. Isso vai te chocar. Ou não, né? É que a gente sabe que falar de sexualidade hoje é um pouco complicado, mas é uma mais pura verdade. Então acontece que eu fui atrás de alguns dados e eu fiquei chocado quando eu descobri que 90% das mulheres nunca experimentaram orgasmos na vida. Isso eu estou falando de apenas um único orgasmo. Quem dirá um orgasmo múltiplo? Elas muitas vezes nem sabem o que é isso, né? E uma vez eu assisti um documentário muito interessante, um documentário americano, inclusive ele é até em inglês, e esse documentário mostrava a, a importância do ponto G, né? O G-spot, é o ponto G feminino, e mostrava o quanto aquilo era importante para o quanto a ativação e a estimulação daquele ponto G era importante
para produzir bons estados de espíritos nas mulheres, né? E a verdade era que isso estava sendo divulgado de uma certa forma, né? E a verdade é que poucos homens... Eu fui atrapalhado aqui, tive que desligar. Mas vamos continuar. Então, a verdade é que quando você tem... pelo fato dos homens não terem o conhecimento, né, dessa fonte, que de uma certa forma o estímulo, a estimulação dela produz determinados estados de espíritos benéficos nas mulheres, os homens acabam perdendo de usar esse trunfo, né? E esse ponto G, o fato dele ser sensível, ele de uma certa forma leva a mulher a experimentar o orgasmo. Só lembrando que o ponto G, ele é uma continuidade do clitóris. E o clitóris feminino, ele tem uma série de terminações nervosas que torna de fato aquela parte do corpo da mulher extremamente sensível. E a ativação daquilo, de uma certa forma, coopera para que ela atinja o orgasmo, e a partir do momento que ela atinge o orgasmo, são secretados vários neurotransmissores. Um deles é a ocitocina, né? Não só neurotransmissores, na verdade são hormônios em geral, lembrando que os neurotransmissores, eles são os hormônios, só que do cérebro, né? Então você tem os hormônios naturais do corpo, né? E você tem os neurotransmissores. O que acontece? Essa ocitocina, ela é um hormônio que ela tem a finalidade de produzir o afeto. Então, basicamente, o homem também, tá? O homem também libera isso. Então, tanto a mulher quanto o homem libera ocitocina, né? No próprio orgasmo. E isso, de uma certa forma, gera o afeto um pelo outro, né? Então, este afeto, ele é responsável pela manutenção da relação. Lembrando que uma relação não subsiste sem afeto. Você não consegue manter-se relacionado com um homem que basicamente você não tem afeto por ele. E o mesmo ocorre com os homens. Eles não conseguem manter um relacionamento com uma mulher a qual ele não tem um afeto direcionado e deslocado para ela, né? Para que nós possamos ter bons relacionamentos com certas pessoas, a gente precisa ter afeto deslocado para elas. E isso é natural. Senão as pessoas, de uma certa forma, se elas não têm valor afetivo nenhum para nós, não faz sentido nós estarmos juntos. Entende? Ninguém, de uma certa forma, a não ser que seja um contrato de sexo casual, onde simplesmente as duas partes se encontram, transam, e ninguém liga umas para um para o outro. Entende? Aí é uma outra história. E mesmo assim, o fato dessas duas partes transarem gera uma ligação entre eles. Para você ter ideia, até mesmo o próprio sexo casual, ele pode se tornar alguma coisa a mais. É exatamente por isso, né? E isso é até explicável, né? E a mulher, ela tende a liberar muito mais ocitocina que o homem, né? E isso ocorre porque era importante o homem ele ficar com a mulher, né? Porque em tempos remotos o homem a engravidaria e ela precisava daquele homem perto dela, porque na gravidez ela ficaria fragilizada. Então esse homem garantia a segurança. Então, de uma certa forma, essa produção de ocitocina, ela era extremamente crucial para que ambos se unissem e ficassem juntos. Então, até hoje, isso está em voga, porque os seres humanos e a biologia ainda é a mesma. Então, quando basicamente há uma relação sexual entre homem e mulher, ali eles estão cultivando o relacionamento, né?
E há muito tempo eu já venho percebido isso. E pegando alguns dados, né, que apresentavam essa falta de capacidade dos homens de despertar, né, esse estímulo sexual na mulher e também, né, lembrando que os homens, diferente das mulheres, eles gozam muito mais fácil. A mulher ela já precisa de um estímulo maior, né? Porque ela é estimulada inicialmente e ela precisa de uma continuidade de estímulos até que em um determinado momento ela chega, né, no ápice. O homem, ele percorre, logicamente, esse mesmo caminho, só que ele não precisa de tantos estímulos quanto a mulher para chegar no ápice. Ele chega no ápice muito mais fácil. Então, muitas vezes, a mulher ela acaba não chegando no ápice porque o homem chega no ápice primeiro. E quando o homem chega no ápice, ele, de uma certa forma, entra num estado de relaxamento. É por isso que o homem dorme depois do ápice. E ele para. E em nenhum momento ele pensa que, peraí, você chegou lá, mas eu também preciso. Ele não pensa com essa mente feminina, né? Você chegou lá, mas eu também preciso. Então, de uma certa forma, tem uma necessidade da mulher por um homem que também tem essa consciência de pensar como ela, né? E, de uma certa forma, pensar em levá-la ao ápice ao invés de buscar somente o seu, né? Então, você percebe que existe uma necessidade muito grande nos relacionamentos por orgasmos. E não tem. E isso acaba sendo um dos grandes motivadores para a traição. Olha que louco. E são poucas pessoas que se atentam para isso, né? É por isso que tanto o homem e tanto a mulher prestarem atenção a essa necessidade que ambos têm, né? O que de uma certa forma, como eu já falei, é uma porta escancarada para bons estados de espírito, né? É importante para a manutenção da relação deles. Por quê? Porque se não houver isso, logicamente, o parceiro ou a parceira, ou seja, tanto o homem quanto a mulher que estão dentro do relacionamento, eles vão buscar isso fora. E no momento em que eles vão buscar isso fora, é o momento que ocorre a traição. Então, dentro do relacionamento, se faz uma necessidade por orgasmos e ela precisa ser atendida.